Olá! No Dois Pontos de hoje vamos conversar com as escritoras Aila Sampaio e Lurdinha Leite Barbosa. A Aila Sampaio é mestre em literatura. Na Unifor, coordena o curso de letras e é professora de português e literatura. Atualmente publica poemas, contos e ensaios em jornais, revistas e blogs. Mestre em literatura brasileira pela UFC, Lurdinha Leite Barbosa participa do grupo Espiral de Literatura e é vice-presidente da Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro. Tem contos, ensaios e artigos publicados em jornais, revistas especializadas e antologias. Assista agora a esta agradável conversa com Aila Sampaio e Lurdinha Leite Barbosa. Lurdinha, eu estava pensando, as pessoas comemoram tanto os centenários dos escritores, os anos, e nós em 2008 estamos fazendo 20 anos de amizade. É mesmo, Aila? Nunca parei para pensar nisso. Eu deveria ter 21 anos, 22 anos e a conheci na UES. Aila, quando eu fui tua professora, eu tinha acabado de me formar. Eu me formei. Estamos revelando nossa idade, mas não tem problema não, pode falar. Eu me formei no ano seguinte eu comecei a dar aula na UES, porque eu já dava aula enquanto estava me formando no CETREL, se lembra que tinha um centro de línguas? E eu fui convidada pelas professoras lá da UES para dar aula no curso de línguas para a comunidade, não é? Treinamento de professores, dos futuros professores. E então, logo no ano seguinte, começou a UES, o básico, e eu fui dar aula no básico. Aí eu estava pensando, exatamente fazendo esse balanço, de como as pessoas tecem trajetórias diferentes, mas chegam no mesmo ponto, não importa a trajetória. Porque em 87 eu lancei meu primeiro livro, Desesperadamente Nua. Me lembro demais, você me deu o livro. Isso, eu havia lançado em agosto e havia passado no vestibular no mês anterior. Aí em 88 eu te conheço, eu lancei em agosto de 87. Aí conheci você em fevereiro de 88, então 20 anos de amizade. E você nessa época não tinha absolutamente nada publicado, era professora, se dedicava à carreira. E eu tinha um livro publicado, em 91 publiquei outro. E depois ingressei no mestrado, onde nós nos reencontramos, e você não havia publicado nada. Depois do mestrado, foi que você publicou o livro sobre a Raquel e o livro de contos. Aí eu parei de publicar, já tinha 2 livros publicados. Então, comecei pelas publicações e depois veio a qualificação como professor e o exercício. Aí você exercitou o magistério e depois... Por que essa decisão? Eu tenho essa curiosidade. Olha, só depois. Aila, eu escrevia para mim umas coisas que eu achava. Eu sou muito exigente, você sabe. E eu escrevia algumas coisinhas que era coisa de gente jovem mesmo. Poemetos, umas besteiras, não eram nem poemas, eram uns exercícios poéticos. E eu achava que não... Parei de escrever e nunca publiquei. Nunca pensei em publicar aquilo que eu escrevia. Eu escrevia mais também, era assim, texto sobre literatura, mas nunca publicava não. No máximo que eu publicava, tinha uma revista lá no Centro de Humanidades, que eu publiquei um trabalho sobre a Raquel de Queiroz. Ensaios, né? Era ensaios. Mas eu não fazia ficção. Mesmo o primeiro livro, que foi logo na época... em seguida ao mestrado, foi ensaio. Você se lembra que nós fizemos o mestrado juntas, mas nós nunca perdemos a amizade, né, Aila? Nós nos aproximamos muito mais na época do mestrado. Eu escrevi sobre a Raquel de Queiroz. Você se lembra que durante o mestrado nós pensamos em escrever sobre escritores cearenses. Não, e você, eu estava lembrando, falando da Raquel, que é uma escritora por quem eu tenho muito carinho, a Raquel faz muito, assim, parte da minha afirmação como professora, como você também. Faz parte, foi muito um exemplo e muito do que eu sou, pedacinho do que eu trago da sua influência. Mas a Raquel, quando veio tomar posse tardiamente,
na Academia Cearense de Letras, porque ela já era da Academia Brasileira. Você lembra daquelas palestras? Foi a primeira na minha vida que eu fiz sobre o livro Dora Doralina, porque o seu livro é resultado da disciplina também do professor Tavares. Porque eu ia escrever sobre a Clarice Lispector. Então nós tivemos aquela conversa que tanta gente já escrevia sobre a Clarice Lispector, sobre os escritores do Sul. Então por que não escrever sobre os escritores nordestinos, principalmente cearenses? E eu, como tinha uma aproximação muito grande com a Raquel, a quem eu chamava de tia Raquel, porque minhas primas são sobrinhas da Raquel, e a minha tia... Eu me lembro dela sentadinha aqui nesse sofá, no chá, quando eu perguntei para ela sobre o Dora Doralina, se era autobiográfico. Era o livro predileto dela, embora o Memorial de Maria Moura seja um livro bem mais consistente em termos... trabalhado. Isso, mais trabalhado. Mas o Dora Doralina, ela tinha, olha aqui, sem querer a gente diz, tem como se ela fosse viva. Ela tinha uma predileção tão grande pela Dora Doralina, que no meu trabalho, que é Protagonistas de Raquel, Caminhos e Descaminhos, eu parto da hipótese de que a Moura é assim, a culminância de todas as protagonistas. O que elas não conseguiram realizar, a Dora vai realizar, embora a Raquel tenha posto a ficção, o romance, se passe num tempo bem anterior, não é? Em 1800 e tanto. Mas aí a construção da personagem não importa. Isso, mas a Dora ela sintetiza... E ela, quando vai escrever para mim, que eu coloquei no livro à guisa de prefácio, ela não diz a Moura, no final ela diz... Dora e eu mandamos um grande beijo. Ela revelou a preferência pela Dora. Outra curiosidade, porque eu comecei a fazer poesia menina, 13 anos, 12, 13 anos, e resolvi publicar em 1987. Na época, eu achava que fazia poesia. Quem sabe? Na época era poesia. Mas eu não tinha ainda muita maturidade. Quando eu ingressei na universidade... Depois me tornei professora, comecei a ler mais, a estudar mais. Eu achei que eram versos muito imaturos. Aí eu fico me perguntando, você deixou para estrear na literatura, no caso a ficção, poesia você não tem nenhum livro, mas eu sei que você escreve. Foi isso, Lurdinha, a autocrítica muito grande enquanto crítica literária e depois você se liberou? Engraçada, Ilha, quando eu era jovem, mais jovem, como todo jovem, a gente começa a querer escrever poesia, que é a coisa mais difícil. Mas as minhas leituras, as minhas preferências de leitura era pela prosa. Eu era, assim, uma leitora constante de todos os escritores, assim, de qualquer tipo de literatura, que eu digo, não só brasileira, mas da literatura universal também. Mas sempre a prosa. Eu lia menos poesia. E só vim escrever contos, a ficção, bem mais tarde, não é? Embora eu escrevesse, como eu falei para você, mas eu sou exigente. Eu acho que não estava madura, que não devia. Então, a ficção, as amigas que liam meus textos, inclusive você, a Vicência, outras amigas diziam, Lurdinha, por que você não publica? Você deve publicar. E essa prudência é interessante porque aqui no Ceará há uma tradição de crítica elogiosa. É verdade. Você convida alguém para falar sobre o seu livro e geralmente falam muito pouco do livro. Né? Parece assim que não leram o primeiro, leram o do meio, o último, leram sobre, aí fazem aquela emenda cheia de elogios, de modo que o que escrevem para o meu livro pode servir para o seu, para da sua amiga, para qualquer outro escritor. Eu acho que talvez por isso, e por conta da escassez de leitores de livros, eu parei de publicar. Não foi só... Pois é, Aila, você parou de publicar, mas você sempre escreveu uns contos bem interessantes, muito bons. E eu vi agora que você está voltando a escrever com toda a força. Que coisa boa. Separação. Deixa o teu corpo como quem deixa a pele
e em carne viva se expõe ao sol. Como o filho que deixa a casa, deixa o teu corpo em silêncio, sem itinerário e só. Deixa o teu corpo como quem abandona o cais e perde-se mar adentro sem medo de não voltar. Como quem naufraga, deixa o teu corpo e minha alma nele nua a dardejar. Como quem se mutila, deixa o teu corpo como quem deixa a vida. Eu, por exemplo, quando eu escrevo ensaios, Aila, eu não faço elogios, você sabe. Eu faço uma leitura do texto, eu falo do que o autor escreveu. Mas eu não faço um elogio ou outro, a maneira de ele passar aquela suprarrealidade, a maneira como ele conseguiu transformar aquele acontecimento numa linguagem artística, que eu acho que só é literatura se você conseguir fazer isso. E sair do lugar comum. Do conteúdo com o trabalho de expressão. Porque já imaginou o Machado de Assis falar do triângulo amoroso, que todo mundo fala, mas falar do triângulo amoroso, como ele falou na Cartomante, então o trabalho de expressão é importantíssimo. Isso, o próprio Dom Casmurro, que ninguém nem sabe se há o triângulo amoroso. A leitura que propicia essa dúvida que está aí séculos depois. Muito inteligente. Colocou um narrador de primeira pessoa, que não pode ser onisciente, não é só a respeito dele próprio e do que ele pensa. Aí o que ele pensa será verdade? O que ele acreditava ver seria a verdade? É interessante, você falou Lógico que nós estamos falando em ficção. Claro, mas você falou nesse conto, A Cartomante do Machado de Assis, que é um dos meus contos prediletos dele, e ele já colocava em xeque a figura da cartomante na época. E esse conto, numa disciplina de literatura 3, eu coloco em diálogo com a Macabea. Ai, que interessante. Porque a Macabea, ela morre, a personagem da Hora da Estrela da Clarice Lispector, ela termina indo a uma cartomante, a cartomante diz que ela vai ter um destino maravilhoso, que ela vai ser muito feliz e que ela vai encontrar o homem da vida dela. E de repente ela desce a escadaria feliz da vida, compra uma roupa maravilhosa, sai atropelada e morre. E aí vem os holofotes, todo mundo, é a Hora da Estrela. Para lhe agradar, troco de pele, corto o cabelo. Se duvidar, viro ao avesso. Conto até 1000 e nu em pelo, deito no colo do 7 estrelo. Para alegrar nosso chamego, sopro a lareira, convido a lua, e vagalumes trago ligeiro. Peço que fiquem nos meus cabelos, piscando leves como estrelas. E quando o tempo se esgaçar, invento nuvens para cobri-lo. Invoco deuses para niná-lo. Quem sabe assim agradecido, me surpreenda com uma cantiga, suave, terna e muito antiga. O 2 Pontos vai para um breve intervalo. Voltamos já!